pessoal, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, hoje vai ser para falar de outra obra da Unicamp, que é esse livro aqui, é do escritor Dias Gomes. Pessoal, Dias Gomes escrevia peças de teatro. Dias Gomes nasceu em 1922, morreu em 1999. Ele é autor de peças de teatro, escreveu novelas para a Rede Globo. Essa peça que nós vamos ver hoje, depois ela foi adaptada para virar uma novela para a Rede Globo, que foi muito sucesso nos anos 70. Essa peça que nós vamos ver é uma peça de teatro chamada O Bem Amado. Pessoal, O Bem Amado é uma peça de teatro que é representada assim com muita frequência. Ela é muito querida pelo público de teatro. O Bem Amado é uma peça de teatro que foi escrita em 1962. Pessoal, desde que ela foi escrita, ela nunca deixou de ser uma peça atual. Ela era já atual quando eu era criança, e eu fui criança um pouquinho antes de vocês. Pessoal, e ela tem sido atual e, infelizmente, ela vai continuar atual por muito tempo. Eu vou fazer assim, deixa eu primeiro dar as informações gerais, para nós falarmos do enredo e os pontos importantes. Pessoal, as informações gerais são essas aqui. A peça O Bem Amado, pessoal, o cenário da peça é uma cidade imaginária, é uma cidade que o Dias Gomes, pessoal, ele era baiano de Salvador, e ele faz a cidade se passar numa cidade que ele inventou na Bahia. A cidade se passa numa cidade chamada Sucupira, no litoral da Bahia. Sucupira é uma cidade inventada. Pessoal, nessa cidade de Sucupira, vão aparecer esses personagens aqui. Deixa eu indicar o nome deles, e aí, à medida que eu vou contando, vocês já sabem o que eles são. Pessoal, o personagem principal da peça, o protagonista da peça, era Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu era o político mais conhecido da cidade de Sucupira. E de uma das famílias que fundaram a cidade. Pessoal, na cidade havia também o dono do principal jornal da cidade, que era Neco Pedreira. Neco Pedreira era jornalista e era o proprietário do jornal principal da cidade de Sucupira. Ele era dono do jornal chamado A Trombeta. Pessoal, a cidade, como toda cidade, tinha o padre da cidade. O padre da cidade, pessoal, não tem um nome, ele é simplesmente o vigário, ou seja, o padre da paróquia principal da cidade. Ele é só o padre da cidade, o vigário da cidade. Pessoal, e ali na cidade, o Odorico, que era o principal político, ele tinha apoio total
de 3 mulheres que eram as irmãs da família Cajazeira, as irmãs Cajazeiras. As irmãs Cajazeiras eram a mais velha, que era a Doroteia, que era a diretora da escola da cidade, a Juju e a Dulcineia. Pessoal, elas eram fãs do Odorico, apoiavam tudo que o Odorico fazia e todas elas tinham um sentimento, uma atração, elas eram apaixonadas pela figura do Odorico, era mais do que apoio político, ela sentiu atração pelo Odorico. Pessoal, a Doroteia e a Juju eram solteiras, a Dulcineia, que era a caçula delas, só para lembrar aqui, a Dulcineia, que era a caçula, era casada, com um homem chamado Dirceu, um homem, pessoal, que tinha uma particularidade estranhíssima. O Dirceu era um homem adulto que era virgem e queria continuar sendo virgem. O Dirceu tinha feito voto de castidade e continuava casado com voto de castidade. Existem pessoas assim no mundo, Valdir? Não sei. Ele era virgem, pessoal, ele tinha feito voto de castidade e continuava mantendo voto de castidade depois de casado, coisa que a mulher dele não gostava, a Dulcineia não gostava disso. E o Dirceu, pessoal, ele tinha um hobby, que era colecionar borboletas. Ele era virgem e ele colecionava borboletas. Sim. Pessoal, falta apenas mais um personagem importante na peça, dos que vão ter um papel na peça. Então tem o Odorico, que é o protagonista, o político principal da cidade, o Neco Pedreira, que é o jornalista, pessoal, de um jornal que faz oposição ao Odorico, o Vigário, que é o padre da cidade, as irmãs Cajazeiras, que apoiam o Odorico em tudo e são apaixonadas por ele. Pessoal, o Dirceu, que é casado com a Dulcineia, que é a mais jovem das irmãs Cajazeiras. Pessoal, em Sucupira, tinha nascido e vivido em Sucupira um cangaceiro perigosíssimo chamado Zeca Diabo. O Zeca Diabo, que era cangaceiro, e se dizia que o Zeca Diabo tinha matado umas 300 pessoas, mas o Zeca Diabo dizia que era exagero, ele só tinha matado 100. Ele era um cangaceiro extremamente violento, é outro personagem importante da peça. Pessoal, então, para nós entendermos o enredo, sabemos, Sucupira é uma cidade litoral da Bahia, é uma cidade muito pequena, essas são as pessoas. Tá, vamos lá para o enredo da peça. O enredo, pessoal, do Bem Amado, o Bem Amado é uma peça curta e é uma peça muito interessante de se ver, ela é muito divertida, ela é muito engraçada até hoje. Como eu disse, ela nunca deixou de ser atual desde que ela foi publicada. O enredo é muito simples. Pessoal, Sucupira era uma cidade pequena e era uma cidade, pessoal, que vivia de receber pessoas no verão por causa das praias. Era um lugar agradável, um lugar de praias, assim, no verão lotava. Só que a cidade, pessoal, era muito pequena e muito desassistida. Por exemplo, em Sucupira não havia um cemitério municipal. Quando alguém de Sucupira morria, era preciso levar a pessoa vários quilômetros até o cemitério da outra cidade. Para os moradores de Sucupira, pessoal, era uma vergonha Sucupira não ter um lugar para enterrar os próprios habitantes. Tá. A primeira cena da peça, pessoal, tinha morrido um pescador lá de Sucupira, a cidade litorânea, e esse pescador, pessoal, estava sendo levado pelos seus conhecidos para ser enterrado na cidade vizinha.
E apareceu no enterro o Odorico. O Odorico era vereador nesse momento, pessoal, fazendo a promessa de que se ele fosse eleito prefeito de Sucupira, nas próximas eleições que estavam próximas, a primeira coisa que ele ia fazer como prefeito era corrigir esse problema de Sucupira e construir um cemitério na cidade, para que as pessoas de Sucupira pudessem ser enterradas na cidade em que viveram. Então, pessoal, a peça começa desse jeito, o primeiro ponto da peça. Odorico, que nesse momento era vereador, ele promete fazer um cemitério se ele fosse eleito prefeito. Essa era a sua promessa de campanha. Ele ia tirar Sucupira do atraso. Sucupira ia ser uma cidade moderna que tinha o seu próprio cemitério. Porque ele fala assim, nós temos que pensar no futuro, e o futuro é a gente morrer. E quem morre precisa de lugar para ser enterrado. Pessoal, foi a promessa de campanha. Tá, olhar para o futuro. O futuro é a gente morrer. Aí, o Odorico, pessoal, que era bom de lábia, era bom de discurso, demagogo, o Odorico foi eleito prefeito. Quando ele foi eleito, segunda etapa da história, ele de fato, pessoal, assim que ele tomou posse na prefeitura, a primeira atitude dele foi mandar construir o cemitério. Odorico foi eleito. E, conforme ele tinha prometido, mandou construir, mandou fazer um cemitério em Sucupira. O problema, pessoal, é que a prefeitura de Sucupira não tinha verba para isso. A prefeitura tinha um terreno que podia ser usado, pessoal, para fazer o cemitério, mas tinha que ser feito o muro do cemitério, tinha que ser feito, pessoal, as obras internas para aquilo virar um cemitério, ter uma capela onde seriam feitos os velórios, precisava de um certo investimento, precisaria pagar um coveiro. Pessoal, isso tinha um custo e a prefeitura não tinha dinheiro. O que fez o Odorico? Ele desviou verbas de serviços essenciais à prefeitura, por exemplo, verbas da educação, pessoal, para investir no cemitério. Para isso, para fazer o cemitério, o Odorico desviou verbas de outros setores. Ele deixou descoberto o setor, por exemplo, da educação, para cumprir a promessa de campanha. E mais, pessoal, ele também fez outras coisas irregulares. Ele nomeou pessoas que tinham apoiado a campanha dele para cargos públicos, ele nomeou conhecidos para cargos públicos e fez uma outra coisa. Pessoal, o Odorico fez um acordo com o padre da cidade, com o vigário da cidade, que era, pessoal, se uma pessoa estivesse morrendo e o padre fosse lá dar extrema-unção, se a pessoa confessasse para o padre que votou no Odorico, o padre, pessoal, deveria avisar o Odorico, porque quem votou no Odorico seria enterrado no cemitério da cidade com tudo grátis. Ou seja, facilitar para quem votou nele. Votou no Odorico, enterro grátis. É só votar e morrer. Enterro grátis. Tá. Pessoal, com apoio do padre da cidade. Então, essa era a situação. Aí, o que aconteceu? Pessoal, o cemitério foi feito, desviando dinheiro de outros setores, essas promessas foram feitas, a terceira etapa. Um ano se passou. Pessoal, e durante um ano inteiro, depois que o cemitério já estava pronto, não morreu ninguém em Sucupira. Agora que a cidade tinha um cemitério, não tinha um defunto para inaugurar o cemitério. Estava uma escassez de mortes na cidade. Pessoal, o Odorico mandou perguntar para o médico da cidade, pessoal. O médico da cidade dizia assim, mas o pessoal aqui vive bem, é difícil morrer gente aqui. E aí, pessoal, a oposição
os partidos de oposição e a imprensa começaram a questionar se era realmente necessário ter gastado dinheiro com aquela obra numa cidade em que só de vez em quando morria alguém. É por isso que Sucupira não tinha cemitério. Quando morria alguém, de vez em quando, enterrava no cemitério vizinho. Era uma cidade pequena de gente saudável. Então, pessoal, o cemitério foi inaugurado. O cemitério ficou pronto, desculpe, o cemitério ficou pronto, melhor, ficou pronto, mas não havia um defunto para inaugurar o cemitério, para se fazer o primeiro enterro, mas não havia um defunto para ser enterrado e nisso inaugurar o cemitério. Como eu disse, pessoal, depois de um ano sem ninguém morrendo na cidade, a imprensa, e a imprensa era o jornal do Neco Pedreira, esse jornal chamado A Trombeta, a imprensa e a oposição criticavam o desperdício de dinheiro. O desperdício de dinheiro público para uma obra inútil, que era aquele cemitério. Pessoal, e inútil porque inclusive o cemitério estava pronto, tinha um coveiro que estava recebendo, sendo pago para não trabalhar. O coveiro, pessoal, todo dia, o coveiro chamava-se Chico Moleza. O Chico Moleza, que era o coveiro de um cemitério onde não morria ninguém, o pessoal não tinha que enterrar ninguém, todo dia ele cavava, deixava pronta uma cova, vai que morresse alguém, já tinha uma cova pronta, mas se não aparecia ninguém, pessoal, ele entrava dentro da cova e cochilava para ficar sossegado. Ele ocupava a própria cova que ele cavou cochilando lá dentro, chamava-se Chico Moleza, o coveiro. Ele não é um personagem importante, mas o nome dele já era indicativo. E o Chico Moleza ganhava salário regularmente para não fazer nada. Esse é o Chico Moleza. Tá, pessoal, a imprensa começou a criticar a oposição também. E aí aconteceu o seguinte, na Câmara dos Vereadores de Sucupira, os vereadores de oposição começaram a querer o impeachment do Odorico. A Câmara dos Vereadores queria... Pessoal, isso foi em 1962. Queria o impeachment do Odorico. Pessoal, o Odorico estava numa situação muito difícil. Ele tinha que urgentemente arranjar um defunto para aquele cemitério. Passou pela cabeça dele trazer algum defunto de fora, alguém que tivesse morrido em Salvador, que era uma cidade maior, Salvador tinha defunto de sobra, e tentar trazer algum, contrabandear algum defunto. Mas ele tinha medo, pessoal, que a oposição descobrisse que era um defunto contrabandeado, porque custaria dinheiro para trazer um defunto contrabandeado para Sucupira. E ele tinha medo que a oposição ganhasse mais força ainda. Aí, pessoal, quem deu a sugestão foram as irmãs Cajazeiras. As irmãs Cajazeiras, Doroteia, Juju e Dulcineia, elas, pessoal, amavam o Odorico, apoiavam o Odorico, custasse o que custasse, e as irmãs Cajazeiras tinham um primo que estava muito doente e que dizia que estava nas últimas. Esse primo não morava na cidade. E elas falaram, seu prefeito, seu Odorico, nosso primo Ernesto está muito doente. E o que tem a ver? Ele está nas últimas. Traz ele para cá. Ele está nas últimas, traga essa pessoa agonizante para cá. Traga. Se ele morrer aqui, ele vai ser enterrado com honras, vai receber placa no cemitério, traga ele para cá. A solução, pessoal, para arranjar um defunto, a solução para arranjar um defunto foi trazer o primo das irmãs Cajazeiras para Sucupira. Esse primo, pessoal, estava doente
E se dizia, os médicos diziam que ele não ia durar muito tempo. Então a ideia é que ele morresse na cidade e seria ele que inauguraria. Esse primo estava doente, estava muito doente. O que aconteceu? O primo veio. Pessoal, o Odorico já começou a ensaiar discurso para fazer no dia que ele morresse. A banda da cidade, a bandinha da prefeitura, ficava ensaiando a marcha fúnebre para tocar no enterro. Chico Moleza deixou o túmulo assim já prontinho, só esperando esse primo morrer. Mas o que aconteceu? Pessoal, esse primo não morava em Sucupira. Foi só ir para Sucupira que ele começou a melhorar. O ar de Sucupira, o clima era tão bom que o primo que estava morrendo se curou, ficou bom e falou para que assim que ele saísse da cidade, ele ia fazer a maior campanha, porque Sucupira era uma cidade onde gente que estava na beira da morte se curava. Pessoal, a última coisa que o Odorico queria era uma campanha dessa. Ele está querendo trazer defunto para a cidade, não gente saudável, não gente para ficar boa. O primo se curou com o ar de Sucupira. O primo se curou com o clima de Sucupira. Pessoal, Odorico Paraguaçu, então, ele viu que ele tinha que tomar uma atitude mais drástica. Já que as pessoas não estão morrendo de morte natural, elas têm que morrer de algum outro tipo de morte. Pessoal, Sucupira era um lugar onde não havia bandido. O único bandido que houve na cidade era o cangaceiro chamado Zeca Diabo. Só que o Zeca Diabo, pessoal, fazia muitos anos que tinha ido embora de Sucupira. E aí o Odorico pensou, pessoal, em trazer o Zeca Diabo, o cangaceiro, de volta para a cidade, para ver se ele matando, sabe, voltando, ele matasse alguém. Está faltando crime nessa cidade. Essa cidade é pacata demais. O Odorico falava, essa cidade é uma cidade subdesenvolvida. Todas as cidades desenvolvidas importantes têm crime, tem violência, tem morte. Sucupira não tem. Era um lugar atrasado. Sucupira tinha que se desenvolver mais e ter seus próprios criminosos. Ele resolveu então trazer o antigo criminoso. Pessoal, o Odorico, vendo que as pessoas não estavam morrendo de doença, o Odorico mandou buscar o Zeca Diabo, que já não vivia mais em Sucupira. Ele mandou trazer o Zeca Diabo. Pessoal, o Zeca chegou na cidade desconfiado, achando que ele ia ser preso pelas coisas que ele tinha feito há muitos anos antes. Aí, pessoal, o Odorico falou assim, Zeca, mas não trouxe você aqui para prendê-lo. Eu trouxe você aqui porque eu sei que você é um cidadão respeitado e eu quero que você seja o delegado dessa cidade e use todas as medidas possíveis contra quem desrespeitar a lei. Ou seja, apaga. Quem não cumprir a lei, mata. Você tem carta branca da prefeitura. Pessoal, ele mandou buscar o Zeca Diabo e o nomeou delegado da cidade. Pessoal, o maior assassino que Sucupira tinha tido, agora era o delegado da cidade. Pessoal, assim que o Zeca Diabo foi nomeado delegado, o jornal da cidade, que era a Trombeta, fez uma matéria. Odorico nomeia assassino delegado. O Odorico pegou o jornal e falou assim, delegado Zeca Diabo, só está sendo chamado de assassino por essa imprensa. Se eu fosse o senhor, eu tomava uma atitude. Se eu fosse o senhor, ia até o Neco Pedreiro e fazia alguma coisa. Esse homem não pode chamar o senhor. O senhor está sendo frouxo de aceitar ser chamado de assassino. Vai lá e toma atitude. Você tem meu apoio. Ele tinha certeza, pessoal, que com a fama do Zeca Diabo, o Zeca Diabo iria até a redação do jornal e mataria o dono do jornal, que era a esperança do Odorico. Sabe, jogar um contra o outro. O Zeca Diabo foi.
O Odorico, pessoal, ficou na prefeitura, a cidade era muito pequena, da janela da prefeitura se via a redação do jornal do outro lado. E ele ficou lá, esperando acontecer. Ficou naquela torcida. Passou 1 hora, 2, 3, aí se ouviram uns tiros. Aí daqui a pouco veio o Zeca Diabo. E aí, seu Zeca Diabo, o senhor fez o que tinha que fazer? Aí ele contou que assim que chegou na redação do jornal, o dono do jornal, Neco Pedreira, queria muito conhecer o Zeca Diabo, pediu uma entrevista e disse que ia fazer uma série de matérias especiais contando a vida do Zeca Diabo. O Zeca Diabo gostou muito, deu uma entrevista, ficou amigo do jornalista. Aí o Odorico falou assim, mas e os tiros que eu ouvi? Sabe o que é, seu prefeito? É que ele queria que eu posasse para uma foto para sair no jornal, dando um tiro para cima. Aí eu dei uns disparos para cima, só para sair na foto. O cara é bom, eu sou amigo dele. Mas ele chamou o senhor de assassino. Olha, ele me explicou tudo. Tem uma coisa chamada liberdade de imprensa. A imprensa pode fazer esses comentários. Se eu não concordar, processo. Mas é verdade, eu matei muita gente mesmo. Não é mentira. Mas, seu delegado, você não vai tomar nenhuma atitude? Não, ele é gente boa, ele me explicou que o que ele está fazendo está conforme a lei. Pessoal, ele viu, não pode acontecer uma coisa dessa. Assim, eu coloco o delegado, um assassino como delegado, querendo que ele tome uma atitude, ele não mata ninguém, o Zeca Diabo. Pessoal, ficou amigo do jornalista, do Neco Pedreira. Aí, pessoal, o Odorico percebeu, não vai ser por aí que vai sair uma morte. O Zeca Diabo já não é mais a mesma coisa. O Zeca Diabo agora é criminoso arrependido, assim, querendo agir de acordo com a lei. Não vai ser ele. Aí ele pensou numa outra solução. Essa veio praticamente por acaso, pessoal, que era a Dulcineia, que era a mais nova das irmãs Cajazeiras. Ela era casada com o Dirceu, que tinha feito voto de castidade, que era virgem e queria continuar sendo virgem apesar de casado. Pessoal, a Dulcineia, ela estava traindo o marido. Sabe-se lá por quê. E a Dulcineia, pessoal, teve relação com o Odorico e ficou grávida do Odorico prefeito. A Dulcineia avisou ao Odorico que ela estava grávida dele. Dele, Odorico. Pessoal, Odorico não podia assumir essa paternidade, era um escândalo a mais, mas ele viu que ele podia tirar proveito dessa situação embaraçosa. O que ele fez? Ele mandou a Dulcineia, pessoal, ir até o jornal, a redação lá do Jornal da Trombeta, que é do outro lado da rua, para saber o que o Neco Pedreira estava tramando, que estava escrevendo lá no jornal, possivelmente contra o Odorico. A Dulcineia fazia qualquer coisa pelo Odorico. Ela foi até a redação do jornal. Tá. Enquanto ela estava na redação do jornal, do outro lado da rua, apareceu, pessoal, na sala do Odorico, o marido da Dulcineia, o Dirceu. O Dirceu tinha recebido uma carta anônima de que ele estava sendo traído pela esposa, mas não dizia com quem a esposa estava tendo relação. Ele foi lá, pessoal, foi reclamar com o Odorico, aí o Odorico avisou, Dirceu, agora que você está sabendo, eu vou falar. É com o Neco Pedreira. Tanto é que a Dulcineia está agora mesmo lá com o Neco Pedreira, foi ver o amante. Se eu fosse você, Dirceu, eu tomava uma providência, senão vão achar que você é frouxo. Aí o Odorico abriu uma gaveta e tirou um revólver. Tá aqui, ó. Seja homem, toma uma providência. Não deixa a traição ficar assim. Vai lá, faz alguma coisa. Pessoal, o Dirceu foi para o outro lado da rua, com um revólver na mão, supostamente para dar um flagrante na Dulcineia, a esposa, com o Neco Pedreira, que ele foi avisado que era o amante. A carta anônima só dizia que ela tinha um amante, foi o Odorico que falou que era o Neco Pedreira, o que era totalmente falso, o amante é o Odorico. Então, pessoal, o Dirceu foi
convencido pelo Odorico, a se vingar matando alguém. O Odorico, pessoal, achava que o Dirceu mataria o Neco Pedreira, mas não foi o que aconteceu. O Dirceu, pessoal, entrou com um revólver na redação do jornal e descarregou as 6 balas do revólver na esposa e não no Neco Pedreira. O Dirceu matou a Dulcineia e não fez nada com o Neco Pedreira. O Dirceu matou a Dulcineia. Pessoal, pro Odorico já estava bom. Resolvia o escândalo daquela mulher grávida dele, ela estava morta agora, e tinha alguém para enterrar finalmente. E agora Sucupira era uma cidade que finalmente tinha seus próprios crimes, como qualquer cidade mais desenvolvida. A cidade estava evoluindo. Pessoal, estamos quase chegando ao final da história. Agora, com a Dulcineia morta, o Dirceu foi preso. Pessoal, e a Dulcineia seria a pessoa que inauguraria o cemitério, seria a primeira pessoa a ser enterrada. No dia do enterro da Dulcineia, quando estava, pessoal, tudo preparado, era o velório, estava tudo pronto, a banda já tinha saído da marcha fúnebre, o túmulo estava prontinho, estava tudo preparado. Apareceu, pessoal, de última hora, na hora que o enterro ia ser levado, na hora que o caixão ia ser levado para o cemitério, apareceu o tio da Dulcineia. Esse tio, pessoal, era irmão do pai dela, e esse tio veio trazer, pessoal, um pedido. Pessoal, o tio da Dulcineia sabia que a vontade do pai da Dulcineia era de que, quando cada uma das filhas, cada uma das irmãs cajazeiras morresse, que elas fossem enterradas no mausoléu que a família tinha na cidade em que elas nasceram, porque nenhuma delas era de Sucupira. Pessoal, e o tio veio lembrar, olha, você não pode enterrar, é contra a vontade do meu irmão está enterrado no mausoléu da família e ele queria que toda a família fosse enterrada lá. Aí as irmãs cajazeiras, pessoal, se olharam e falaram assim, seu Odorico, é verdade, o nosso pai tinha essa vontade de não separar a família, para isso tinha um mausoléu na cidade vizinha. Nós não podemos deixar nossa irmã se enterrar daqui, ia contrariar a vontade do nosso pai. Como assim? Ela nasceu lá, mas ela foi criada aqui, ela é uma cidadã dessa cidade, ela foi morta nessa cidade, a pessoa tem que ser morta tem que ser enterrada onde foi morta, de jeito nenhum, ninguém vai me tirar esse defunto, eu vou lutar pelo defunto, eu vou defender os direitos do defunto ser enterrado na cidade em que viveu, nunca, uma cidade em que ela nem conhecia, ela nem visitava, vocês não têm razão disso. E aí, pessoal, as irmãs, mas o seu Odorico foi o nosso pai que decidiu isso, e nós concordamos, nós queremos que a família continue junta na morte também, mas não vai fazer diferença nenhuma para ela, deixa ela aqui ela faz diferença, ela vai ser uma pessoa útil para essa cidade. Pessoal, elas não queriam, então no dia do enterro, o tio das cajazeiras, das irmãs cajazeiras, avisou que a Dulcineia deveria ser enterrada em outra cidade. O Odorico, pessoal, era absolutamente contra isso. E aí, pessoal, as irmãs cajazeiras, as duas mais velhas, a Doroteia e a Juju, junto com o tio, foram reclamar com o juiz da cidade. O juiz emitiu uma ordem judicial exigindo que o prefeito liberasse o corpo da Dulcineia para que o corpo fosse enterrado na cidade vizinha, e não em Sucupira. Pessoal, e para cumprir a ordem judicial, apareceu o delegado. O delegado, pessoal, que era o Zeca Diabo,
ele veio com a ordem judicial de levar o corpo da Dulcineia para outra cidade. Quando o delegado, que era o Zeca Diabo, veio com o documento oficial, o Odorico, pessoal, se recusou e demitiu o Zeca Diabo. O Odorico se recusou e demitiu o Zeca Diabo. Pessoal, parecia que o corpo ia ficar mesmo lá em Sucupira, só que teve a última reviravolta. O Neco Pedreira, o jornalista, pessoal, ele estava conversando com a Dulcineia na hora que entrou o Dirceu e atirou nela. Pessoal, o Neco Pedreira não entendia por que o Dirceu tinha ido lá descarregado um revólver na Dulcineia, assim, de graça, ele não sabia. O Neco Pedreira, pessoal, foi até a cadeia de Sucupira e conseguiu entrevistar o Dirceu. E o Dirceu contou a história toda, que ele tinha recebido uma carta anônima, que o Odorico, pessoal, falou para ele que o amante da Dulcineia era o Neco Pedreira, e foi o Odorico que deu a arma e falou para o Dirceu tomar atitude. E o Dirceu fez o que fez. Quando o Neco Pedreira falou assim, não, mas esse cara queria me matar. O Neco Pedreira entendeu isso? O Neco, pessoal, escreveu uma matéria denunciando que tinha sido o Odorico que tinha convencido o Dirceu a fazer o que fez. Quando ele fez isso, pessoal, a população de Sucupira, inclusive as irmãs cajazeiras que não sabiam a gravidade da sua ação, ficaram contra o Odorico. Pessoal, o Neco Pedreira, o jornalista, ele publicou a verdade sobre o Odorico, o corpo da Dulcineia foi levado para outra cidade e o Odorico, o prefeito, perdeu o apoio de todo mundo, inclusive das irmãs cajazeiras. Perdeu o apoio de todos. Pessoal, isolado na prefeitura, tentando reverter, pessoal, a situação, porque a popularidade dele estava extremamente baixa, já tinha campanha pelo impeachment dele, ele estava com a popularidade baixa, ele estava sendo denunciado, pessoal, não só como um prefeito incompetente, mas como um cara que tinha induzido um crime. Pessoal, quando já chegou nesse ponto, o Odorico pensou, a única maneira que eu tenho de tentar recuperar a estima do povo de Sucupira e continuar minha carreira política é se eu for vítima de um atentado. Ele pensou, pessoal, em simular um atentado. Seria um atentado falso, seria uma tentativa de matar o Odorico. E aí, pessoal, ele sobreviveria a esse atentado falso e diria que foi uma coisa tramada pela oposição e ele tentaria sair como herói dessa, como vítima de uma conspiração e tentar sair como herói. Aí, pessoal, ele estava pensando nisso, entrou o Zeca Diabo na prefeitura. O Zeca tinha sido demitido como delegado. Agora ele sabia a verdade sobre o Odorico. O Zeca estava furioso de ter sido demitido, de ter sido usado, de saber que o prefeito tinha feito o que fez, que a coitada Dulcineia tinha morrido por causa do prefeito. O Zeca foi lá armado. E aí, pessoal, o Odorico pensou assim, seu Zeca Diabo, eu vou reconduzi-lo ao posto de delegado, mas o senhor me demitiu. Mas você vai voltar a ser delegado, mas contanto que você faça uma coisa, eu estou precisando simular um atentado, eu quero que você atire em mim, mas de mentirinha, só para me ferir um pouco. E aí você foge, e eu vou dizer que foi a oposição que fez isso, e tento sair de novo nos braços do povo como herói. O Zeca Diabo, seu prefeito, eu aceito atirar no senhor,
Aí sacou a arma. Então vamos lá, capitão Zeca Diabo, me dê um tiro, mas de mentirinha. Seu prefeito, eu nunca tirei ninguém de mentirinha. E com o que eu estou sentindo aqui pelo senhor e o desprezo que eu tenho, o senhor vai morrer de verdade. Ele atirou, descarregou o revólver em cima e matou o Odorico. E o Odorico foi o cara que inaugurou, literalmente, o cemitério. O Odorico foi morto pelo Zeca Diabo. Zeca fugiu e o enterro do Odorico finalmente inaugurou, o prefeito literalmente inaugurou o cemitério. O enterro do Odorico inaugurou finalmente o cemitério de Sucupira. E no dia do enterro, a coisa surpreendente. Neco Pedreira, o jornalista que tinha desmontado, desmantelado, denunciado quem era o Odorico, o Neco Pedreira fez um discurso elogiando a competência, a honestidade e dizendo que Odorico era um homem bem amado, que é o nome da peça, pelo povo. No enterro, o Neco Pedreira fez um discurso elogiando o falecido Odorico. Já já eu vou comentar com vocês por que acontece isso na peça. Porque logo o Neco Pedreira, que era o jornalista de oposição, que denunciou Odorico, por que ele fez isso? Pessoal, essa é a peça. Ela é simples, é uma peça muito bem feita, ela é curta, a história é boa, e eu quero comentar com vocês o que vocês têm que olhar nessa peça, o que é ponto importante. Eu vou destacar, pessoal, 3 coisas que eu acho assim que de cara ajuda a gente a compreender a peça. São 3 pontos principais que eu vou comentar com vocês. Pessoal, o primeiro é sobre o gênero de texto que é essa peça e a estrutura. É uma coisa que eu sempre comento com vocês. Isso sempre ajuda a pergunta sobre isso, se fazem perguntas sobre isso, e é uma coisa sempre importante de saber. Pessoal, O Bem Amado é uma peça de teatro Pessoal, e dentro das modalidades de peça de teatro, existe tragédia, existe drama, existe comédia, existe auto, que nem o Gil Vicente fazia no passado. Pessoal, dentro do teatro, essa peça, a modalidade dela é farsa. O próprio Dias Gomes, o autor, dizia que a peça dele é uma farsa. É uma peça de teatro na modalidade de farsa. Pessoal, no começo do ano, nós estudamos uma farsa, que é a farsa de Inês Pereira. O que é uma farsa? Essa é a segunda que nós vemos ao ano. Pessoal, uma farsa é uma peça curta. O Bem Amado é uma peça muito curta, uma peça curta, e é uma peça humorística. Uma farsa tem que ser uma peça engraçada. E numa farsa, pessoal, é muito importante que
que a peça tenha uma visão crítica e faça humor, mostrando maneiras de agir que são maneiras que as pessoas realmente têm, assim, abordando costumes e procedimentos que as pessoas têm. Então, pessoal, uma farsa é uma peça curta e humorística e ela sempre faz uma crítica aos costumes de uma certa época, de um certo tipo de sociedade. Pessoal, a farsa, como eu disse, ela tem que ser engraçada. E o lado engraçado da farsa é sempre feito exagerando muito as características dos personagens. Então, pessoal, numa farsa, o humor, a graça da farsa, vem do exagero das situações e dos personagens. Tudo tem que ser muito caricatural. Vem do exagero das situações, por exemplo, uma cidade em que durante um ano não morre ninguém, que é quase inimaginável isso, ninguém morrer durante um ano, e dos personagens, como o Dirceu, que é casado e tem voto de castidade. Então vem o exagero das situações e dos personagens. Pessoal, quando se exagera as características dos personagens para se fazer graça em cima disso, você diz que os personagens são caricaturais. Os personagens da peça O Bem Amado, todos eles são muito caricaturais. Esse é um conceito que eu já tinha comentado com vocês outras vezes. Então, a peça dentro do teatro, a peça é classificada como farsa. Pessoal, e como eu disse, uma farsa tem que fazer uma crítica aos costumes. A peça, pessoal, O Bem Amado, nós podemos dizer, a peça é uma farsa que critica principalmente costumes e hábitos ligados, pessoal, à vida política. E como é que a vida política se mistura com outros aspectos da sociedade. Então, é uma crítica, é uma farsa que critica os aspectos políticos e sociais. Então, Bem Amado é uma farsa que critica aspectos políticos e sociais. E a peça, pessoal, ela é dividida em 9 sequências. São 9 partezinhas curtas. A peça é dividida em 9 quadros, como diz o Dias Gomes. Ou seja, em 9 sequências de acontecimentos. Por exemplo, pessoal, são 9 quadros. O quadro número 1 é a sequência em que o Odorico, como vereador, faz a promessa de que vai construir um cemitério na cidade em que se ele for eleito. O quadro número 1, por exemplo, é a sequência em que o Odorico promete fazer o cemitério. Ele ainda é vereador.
O quadro número 9, que é o último, é a sequência em que o Odorico é enterrado e o Neco Pedreira faz o discurso. É assim que funciona a peça. Então, pessoal, como gênero, ela é uma peça de teatro, é uma farsa, e na estrutura dela, ela é dividida nessas 9 sequências, nesses 9 quadros. Tá. A outra coisa, pessoal, é sobre o protagonista. Pessoal, o Odorico Paraguaçu, da peça O Bem Amado, acabou se tornando, pessoal, um personagem famoso do teatro, da literatura, porque o Odorico, pessoal, é uma espécie assim de resumo do que é um político típico brasileiro. O Odorico, pessoal, era de uma família tradicional de Sucupira, pessoal, o Odorico é um homem extremamente esperto. Ele é muito falante. Pessoal, o Odorico, a peça mesmo fala isso. O Odorico, pessoal, era um homem assim que apelava para a demagogia. O tempo todo é um tremendo de um demagogo. Ele ficava apelando para o povo o tempo todo e tentando ganhar, pessoal, a estima do povo. Ele era extremamente populista. Ele é desonesto. Pessoal, e o Odorico pratica política assim, beneficiando os seus aliados diretos, oferecendo cargo, oferecendo assim presentinhos para quem o apoia. O Odorico, pessoal, ele é clientelista. Pessoal, você diz que um político ele é clientelista quando ele dá benefícios pessoais para as pessoas que votaram nele. Então, quem votou em mim ganha cargo, quem votou em mim ganha enterro de graça. Ele dava benefícios pessoais para quem o apoiava. Ele era clientelista, ele tinha clientes que eram as pessoas que o apoiavam. Ele dava benefícios pessoais para quem o apoiava. Pessoal, o Odorico, ele tem uma particularidade no texto, que é a linguagem dele. O Odorico, pessoal, falava bem, mas ele falava uma linguagem muito floreada, ele gostava de discursar, e ele usava uma linguagem que não é uma linguagem natural. Pessoal, era uma linguagem muito enfeitada e cheia de palavras que ele mesmo inventou, cheias de neologismos. Por exemplo, pessoal, o Odorico não fala que uma pessoa morreu, que uma pessoa está morta. Ele fala, pessoal, que a pessoa está num estado de defuntice, uma palavra que não existe. A pessoa está num estado de defuntice compulsória. Fulano está num estado de defuntice compulsória, ou seja, a pessoa morreu. É uma maneira muito floreada e cheia de neologismos. Defuntice é uma palavra que não existe em dicionário nenhum, para todas as situações. Então, pessoal, dá a impressão de que o Odorico, ele é um cara que fala muito bem, mas a linguagem dele é uma linguagem muito inventada. Ele não é realmente um homem culto. Ele inventa as palavras que ele está usando. Tá, essa linguagem, pessoal, ela se destina a impressionar as pessoas simples.
que ficam achando que o Odorico é um cara assim brilhante, etc. Mas só pessoas muito simples ficam assim comovidas com aquilo. Essa linguagem, pessoal enfeitada, se destinava a impressionar as pessoas simples do povo. Que achavam o Odorico um cara culto, importante. Pessoal, é uma mistura, pessoal, de coronelismo, porque a família dele é a família local importante, com demagogia. Tanto é, pessoal, que o Zeca Diabo, que era da cidade, conhecia o Odorico, o Zeca Diabo, pessoal, o Zeca Diabo é praticamente analfabeto, o Zeca Diabo sabe ler muito pouco, ele tem dificuldade de ler. O Zeca Diabo acha o Odorico um cara muito culto. E aí, pessoal, por isso, o Zeca Diabo, quando fala com o prefeito, ele tem uma expressão, pessoal, que mostra assim a admiração e a submissão dele à posição do Odorico. O Zeca Diabo chamava o Odorico de doutor, coroné, prefeito. Seu doutor, coroné, prefeito. Doutor, coroné, prefeito. Seu doutor, coroné, prefeito. Chamar alguém de doutor, coroné é lindo. Doutor, coroné. Seu doutor, coroné, prefeito. Pessoal, mostra submissão e mostra admiração dele por um cara que ele achava culto, fenomenal. E não é nada, Odorico, pessoal, ele é só um político, assim, bem reles. Tá, e a terceira coisa. Pessoal, essa peça, O Bem Amado, ela se propõe a ser uma crítica de aspectos sociais e políticos. Tá. Pessoal, aquilo que diz respeito à mensagem da peça está justamente nisso. A peça, pessoal, ela satiriza esses aspectos sociais e políticos que eu vou falar. Ela satiriza os seguintes aspectos sociais e políticos. Primeiro, a maneira tradicional de se fazer política no Brasil, na base de promessas, demagogia, desvio de verba. Então ele critica a política tradicional. E o que ele mostra da política tradicional? É uma política feita de promessas, desvio de verba, irregularidades e manipulação das pessoas. Pessoal, o próprio Odorico fala na peça que ele acredita assim que os fins, ou seja, arranjar alguém para enterrar, justificam os meios. Se é para arranjar alguém para enterrar, vale qualquer coisa. Pessoal, é a falta de escrúpulos morais. A falta de escrúpulos morais. É a ideia, pessoal, de que o fim justificam os meios.
você pode fazer qualquer coisa para conseguir o que você quer. Os fins justificam os meios. É assim que a peça mostra a maneira tradicional de se fazer política no Brasil. É difícil dizer, pessoal, que alguma coisa tenha mudado na política tradicional brasileira de 62 para cá. 55 anos se passaram, pessoal, e ainda continua sendo o comportamento de político tradicional. A outra coisa que a peça ataca, pessoal, a peça também ataca a imprensa. Pessoal, eu quero que vocês vejam que o Neco Pedreira, a própria peça fala, pessoal, tem um certo momento em que o Neco é dono de um jornal numa cidade pequena, onde a maior parte dos habitantes são analfabetos. O Neco, pessoal, ele fica muito irritado de lá, assim, o Odorico fica bravo com o Sucupira porque não morre ninguém. E o Neco, pessoal, num certo momento, quando pergunta se o jornal dele estava indo bem, ele fala assim, como é que meu jornal pode estar bem? Não acontece crime aqui, não acontece morte, não acontece nada, essa cidade é um atraso, é uma cidade parada. Pessoal, como é que alguém pode vender jornal se não tem uma tragédia para publicar? Ou seja, a imprensa vive de desgraça. Jornalismo torce para haver desgraça. Pessoal, então, o Neco Pedreira dependia de desgraças para noticiar no jornal da cidade. O Neco Pedreira, pessoal, ele é tão parasita de desgraça quanto o Odorico. O Odorico precisa de morte para ter o cemitério, ele torce para alguém morrer. O Neco Pedreira precisa de notícia. Pessoal, ele diz que está a serviço da verdade, mas o que ele quer simplesmente é vender jornal. Ele diz que está a serviço da informação e da verdade. Mas quer simplesmente vender jornal. E no final nós vemos, pessoal, uma outra coisa no Neco Pedreira. O Neco Pedreira, que se dizia um defensor da verdade, quando Odorico morre, é ele que faz o discurso elogiando Odorico. Pessoal, ou seja, no final, o Neco Pedreira, ao elogiar o Odorico, pessoal, o Neco Pedreira mostra a sua hipocrisia. Ao elogiar Odorico no final. Então, político bom só depois que morre, que é uma coisa assim, depois que morre o cara vira santo, que é uma coisa bem comum no Brasil também. Então, pessoal, a vida política tradicional é muito ruim. A imprensa que quer ser a imprensa que vai alertar as pessoas, ela é tão oportunista quanto os políticos. Tanto é, pessoal, que, assim, entre a redação do jornal e a prefeitura, pessoal, vocês ficavam frente a frente. Tem cenas em que o Neco vem com a notícia que ele acabou de escrever e ele leva para o prefeito. Prefeito, eu quero que o senhor seja a primeira pessoa a ler o que vai sair no jornal amanhã. E depois voltar para a redação. Então, pessoal, tem uma espécie de cumplicidade. Um depende do outro. Pessoal, outra coisa que a peça critica. A conduta da igreja. Porque, pessoal, o padre da cidade apoia o Odorico. E quando as coisas começam a ficar feias para o Odorico, o padre diz que vai ficar na neutralidade porque ele não quer se envolver com a questão. Então, o padre, o vigário, apoiava o Odorico, mas depois
se afasta, querendo ficar neutro na história. E a ideia do Dias Gomes, pessoal, é que a igreja frequentemente se alia ao lado que está vencendo. Quando Odorico começou a perder credibilidade, a igreja se afastou. Ou seja, a igreja apoia quem está vencendo. Pessoal, e o Dias Gomes também está fazendo uma outra crítica. Essa é mais sutil. O Dias Gomes, pessoal, também está criticando a passividade do povo. O povo de Sucupira, pessoal, se deixava manipular pelo prefeito e se deixava manipular pela imprensa. O Odorico faz um discurso, todo mundo aplaude. O Neco Pedreira diz que o Odorico é um falso, todo mundo dá razão para o Neco Pedreira. O Odorico faz outro discurso, todo mundo aplaude o Odorico. A população seguia, se deixava manipular passivamente pelos políticos e pela imprensa. A população, pessoal, que era pobre, e a maior parte das pessoas sem instrução, se deixava passivamente manipular pelo Odorico ou pela imprensa, ou um ou outro, mas sempre manipulado. Como se essas pessoas não tivessem vontade própria. É como se o povo, pessoal, simplesmente fosse um rebanho sem vontade própria. E, portanto, sem atitude. Para fechar hoje, eu só quero que vocês saibam, pessoal, que a peça se passa numa cidadezinha imaginária do litoral da Bahia. Mas o Dias Gomes, pessoal, sabia, e a peça fez sucesso e é representada até hoje, porque as coisas que a peça diz continuam sendo infelizmente atuais sobre a vida política brasileira, pessoal, e a peça também continua sendo atual, porque Sucupira, que é onde se passa a peça, é uma versão em miniatura do Brasil. Sucupira, essa cidadezinha, pessoal, assim, que era um lugar atrasado, onde as pessoas sentiam assim que viviam assim, num lugar subdesenvolvido e sonhando em que Sucupira se desenvolvesse, que Sucupira fosse alguma coisa a mais. Sucupira, pessoal, representa o Brasil. Sucupira é uma parte para representar um todo. É um pedaço do Brasil que, na verdade, está representando todo o Brasil. É uma metonímia do Brasil. Faz alguns dias, na verdade foi no final das férias, alguém que tinha pegado o texto de O Bem Amado para ler, tinha falado: Valdir, aquela cena em que a Câmara Municipal de Sucupira está pedindo impeachment Isso foi acrescentado recentemente na peça? Não, porque o Dias Gomes morreu em 1999. Isso é texto original da peça. Pessoal, a peça é desse jeito, foi escrita assim há mais de 50 anos. E é triste que ela seja desse jeito, que ela continue sendo atual. E ela é engraçada por ser atual também. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem voltamos para outra aula.